O Brasil não está mais na faixa de alta vulnerabilidade social. Agora a gente ocupa a faixa média. Esse dado é resultado do Atlas da Vulnerabilidade Social lançado pelo IPEA, o Instituto de Pesquisas Aplicadas, no início do mês. O Atlas calcula o IVS, que é o IVS. É o Índice de Vulnerabilidade Social, que, por sua vez, mede o nível de exclusão social da população. De acordo com o Atlas, esse índice diminuiu e passou de 0,446 para 0,326, ou seja, diminuiu 27%, e isso representa uma melhora. E é o que indica também essa mudança de faixa aí do nosso país. Mas o Atlas mostra ainda que existem muitas disparidades entre as regiões do Brasil. Vamos esclarecer um pouquinho mais esse assunto com o sociólogo Sérgio Coutinho, que está aqui no estúdio com a gente. Bem-vindo, professor. Obrigado. Bom, vamos começar explicando exatamente o que é esse Atlas, o que é que ele representa. Esse Atlas representa um avanço para indicadores de como está a sociedade brasileira. O IBGE, por muito tempo, dependeu de índices relacionados a patrimônio, a possibilidade de acesso a bens, e esses índices, com o nível tecnológico que temos hoje, estão muito defasados. Então, o Atlas apresenta aspectos de vulnerabilidade social. Isso nos traz acesso, por exemplo, a saneamento básico, se na casa tem pessoas analfabetas, se na casa tem renda per capita de meio salário mínimo. São diversos indicadores que, somados, dão um panorama de qualidade de vida. Num tempo mais real, digamos assim, né? Sim, sim. Sem tanta defasagem de tempo. Como é que esses indicadores podem ser usados, então, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas? De que forma isso poderia ser usado na prática? O índice de vulnerabilidade social, especialmente, porque ele é constituído pelo IPEA pelo comparativo de dados de diferentes índices. Ele usa o censo demográfico do IBGE, ele usa o conjunto de indicadores na origem ao índice de desenvolvimento humano municipal para poder chegar a esse resultado. Então, é algo bem mais difícil de ser contestado do que encontrávamos antes e que compara mais dados. Uma situação quanto a isso interessante é observar quando nós temos uma família, é um dos itens que aparece na tabela dos indicadores, uma família que tenha mais de uma pessoa que não completou o ensino fundamental com mais de 15 anos de idade. Um outro tópico afirma, uma família que tenha mais de uma pessoa com mais de 15 anos sempre desocupada. Isso foi um outro progresso, não trabalham com desempregado. Porque desocupado associa um outro indicador que lida com o trabalho informal. Nós tivemos um progresso significativo em Alagoas quanto ao trabalho informal. Foi um dos poucos indicadores em que foi identificado nesse momento algum avanço. O trabalhador informal ele não entrava no empregado, né? Mas é uma pessoa que acaba gerando renda também da mesma forma. Mas para o IBGE, nos números utilizados há alguns anos, se ele não estivesse procurando emprego, ele não existiria. Ele não existia. Agora ele existe, porque agora considera-se o desocupado e aquele em trabalho informal. Entendi. Então, de repente, isso é uma maneira até de acordo com cada região, se estabelecer base para a criação de políticas públicas, por exemplo, voltadas para aquela população, para aquelas necessidades, seria isso? Com certeza. É muito mais fácil ter uma agenda de prioridades para o poder público. Os maiores avanços desses indicadores, quando comparados os dados dos últimos 10 anos, demonstram que não há grande inovação onde os dados melhoraram. A continuidade de políticas públicas. Políticas públicas que são constantemente alteradas, normalmente estão nos estados que não têm alteração significativa. Entendi. Eu agora no começo falei que o Brasil ele saiu de uma alta vulnerabilidade, de uma faixa de alta vulnerabilidade para uma faixa de média vulnerabilidade. No caso do índice, quanto maior, pior a situação, né? Isso. O que é que representa a gente diminuir aí essa faixa? Nós nos afastarmos da alta vulnerabilidade social indica possibilidade de negócios, possibilidade de investimentos, possibilidade de empreendedorismo, porque não temos mais uma população doente, passando fome, desesperada. Quando as necessidades básicas estão satisfeitas, é possível haver desenvolvimento. Não é à toa que o primeiro capítulo do Atlas de Vulnerabilidade Social vai explicar o que é prosperidade social,
porque muito falamos sobre prosperidade econômica, mas eles dão, com a qualidade de vida, prosperidade social. E o que seria prosperidade social? Se você tem as necessidades básicas satisfeitas, é possível investir no próprio prazer, na própria satisfação familiar. Você não vai ter uma família, como indica como traz um dos indicadores, uma família com renda per capita de meio salário mínimo, fazendo planos para o futuro. Eles estão tentando conseguir comida para todos os dias. É literalmente assando e comendo, né? Exatamente. O que muitos economistas falam de haver uma dificuldade no Brasil de fazer poupança, nós saímos de ser um país agrícola há poucas décadas. Então é algo que estaria ainda culturalmente em construção. Você vê hoje em dia as pessoas tendo mais acesso aos bens de consumo e agora até se consegue, algumas famílias conseguem de fato fazer poupança, como o senhor falou. Então isso já é um indicador de crescimento, de prosperidade social. Sim. Sim. Esse Atlas, ele está aí com todos os municípios do Brasil, todos são incluídos nele? Todos os municípios são analisados pelo Atlas. Mas aí existe um perfil, não é isso? Assim, tem muita disparidade ainda, tem diferença de região para região, como é que está essa situação? Assim, há uma diferença bem grande mesmo dentro de um estado. Se observarmos, por exemplo, que uma área de Pernambuco teve um avanço comparável ao avanço brasileiro de cerca de 30%, outra área, o sertão pernambucano, é comparável ao sertão de Alagoas em muitos aspectos. Então, o Atlas denota isso, a disparidade enorme que há no Brasil. Que nós não temos no país um crescimento contínuo, um desenvolvimento contínuo, mesmo que baixo, em todo o país. Então, onde é que estão então as disparidades maiores? Assim, é por região, por exemplo, Norte e Nordeste, como é que está comparada à região Sul, por exemplo? Sul e Sudeste, continuamente tendo melhorias nesses números. Centro-Oeste foi uma surpresa para os pesquisadores, porque teve um número maior de cidades em progresso. As cidades que já vinham se desenvolvendo na região Nordeste continuaram. Uma surpresa que nós podemos ter é quanto ao estado de Alagoas. Apesar de todos esperarem sempre, claro, que Alagoas não esteja com bons números, nós temos uma surpresa porque os indicadores desse índice, eles estão divididos em 3 áreas. Espera-se em cada um dos estados que a capital e sua região metropolitana estejam bem, pelo menos bem, não é que estejam muito bem, em todas as 3 áreas. Alagoas é uma exceção, em que a capital não está, a região metropolitana de Maceió, não está bem nas 3 áreas, está em apenas 2. Então, nós temos algo grave a se observar. Não foi uma surpresa tão positiva assim. Não foi uma surpresa nada positiva. Mas, para o IPEA, não é nenhuma surpresa, porque o IPEA compara com dados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. No Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, nos últimos 10 anos, constantemente, a região metropolitana de Maceió tem estado como aquela com os piores indicadores de todo o país. Em todas as capitais e cidades circunvizinhas, Maceió lidera esse ranking. Alagoas segue essa tendência? Alagoas, que eu falo o estado como um todo? Sim. Alagoas segue essa mesma situação de Maceió, mas com indicadores bem piores. Pois é, eu tenho um dado aqui que 96,1% das cidades alagoanas têm um quadro de exclusão social e de disparidade populacional. Quais seriam os motivos disso? Por que a gente está nessa situação tão complicada? Há diversos fatores que costumam ser levantados em debates, mas são sempre os mesmos fatores. Um dos fatores é a descontinuidade de políticas públicas. Normalmente, algo que já está superado nos estados mais ricos do país, em Alagoas ainda é presente. De cada governante, de cada cidade ou do próprio estado, não manter o que funcionava no governo anterior. Nós temos, assim, uma dificuldade muito grande de atrair investimentos externos e, o que é mais grave ainda, uma dependência enorme. Alguns pesquisadores afirmam entre 60% e 70% de todo o capital do Estado, uma dependência enorme de recursos federais. Por que não manter, então, o que está funcionando? É algo histórico, é algo político? Por que isso? Já que existem indicadores que explicam que quando se mantém aquilo, existe a prosperidade social e há o crescimento, por que então os governantes locais aqui insistem nessa história de quebrar o que está funcionando e implantar algo novo? Há 2 grandes problemas, do meu ponto de vista, que nós precisaríamos refletir. Talvez esteja envolvido com um descaso devido à facilidade de ser reeleito.
Quando nós temos continuamente representantes de mesmos grupos políticos, sem qualquer oposição, fica muito mais difícil pensar no desenvolvimento da cidade. Por outro lado também, o estado de Alagoas, em geral, Maceió incluído, ainda estão aprendendo a participar da vontade política. Acontecem audiências públicas sobre contas públicas em Maceió e a adesão dos cidadãos é baixíssima. Estão ali sendo discutidos na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, os rumos do Estado. E a maioria da população não sabe o que acontece ali. Bom, parte do problema está exposto pelo próprio Atlas da vulnerabilidade social. Com a baixíssima escolaridade da massa da população alagoana, fica muito difícil acompanhar questões contábeis, perceber problemas numa perspectiva histórica. Fica muito mais difícil ter algo além de esperança. Aí a gente tem uma situação bem complicada. Como é que a gente consegue mudar esse quadro, então? Onde é que está aí? Onde é que está o cerne da questão? Seria estrutural? Seria econômico? Além da questão da política pública? Como fazer para sair desse caminho? Há muitos problemas para serem resolvidos, já que nós estamos mal em praticamente todos os indicadores. Complica. Complica bastante. Mas um primeiro passo, um passo mais modesto e que timidamente vai sendo feito, mas com continuidade, é estudar o problema. Há grupos de pesquisa em diferentes institutos, em diferentes faculdades, procurando entender o problema e fazer propostas. Gradualmente, é possível então que, havendo planos, se possa ter uma crítica consistente ao que ocorre. Mas, infelizmente, o que alguns estados conseguiram no passado de décadas, nós ainda estaríamos procurando o primeiro passo. A gente está engatinhando ainda, né, professor? Com sorte, engatinhando. O senhor fala que é preciso discutir o problema. Isso está no livro que o senhor pretende lançar, que é a questão de direito, sociedade e violência, o reflexo de Alagoas. Isso está no livro? O livro já é produto disso. Temos realizado, somos um grupo de estudos, e temos realizado desde o ano passado diversas rodadas de debates. Esses debates, em grande parte, têm sido disponibilizados no YouTube, em que nós temos trazido pessoas de diferentes formações, de diferentes áreas profissionais, para refletir sobre problemas de Alagoas. O cerne sempre é passar por Alagoas. Tivemos debates sobre questão da terra, sobre crise das usinas, sobre movimentos sociais, sobre diversos temas. Uma vez que se debate, se procura criar consciência, isso é um primeiro passo aí para mudar, então seria isso. E com o registro no YouTube, com o registro no YouTube, nós temos tido, na verdade, que continua, a publicação semanal, um caderno, um jornal, das conclusões dos participantes dos debates, para podermos fazer um conjunto de registros. Quem se interessou e quer acompanhar isso no YouTube, como é que faz para achar? Procurando pelas redes sociais em que estou, posso informar, facilmente se identificam essas informações. Eu tenho um blog sobre direitos humanos, que isso pode ser encontrado, mundoemmovimentos.com. mundoemmovimentos.com. Então, professor Sérgio Coutinho, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Foto Especial fica por aqui. Amanhã a gente volta às 11h30 da manhã com reprise 7 da noite. Até lá!